É uma alegria imensa, inclusive que tem uma moçada daqui de Minas Gerais que sempre estiveram lá no território Terra Vista, e eu sempre falei que aqui tem uma grande teia. E agora está se consumando esse primeiro momento. E eu gostaria que fazer uma simbologia aqui, que os povos pudessem ficar aqui, só um minuto só. Vou fazer uma simbologia de passar uma coisa importante para a gente guardar, e entender. Primeiro, quero dizer a todos, todas e todos, que a teia vem para incluir, não é para dividir. E precisa entender uma coisinha, aqui nós não temos dono, nós somos sem dono. O dono é os povos, o dono é a terra, o dono é o território. Então quem estiver na terra, no território, seja ele urbano, seja ele rural, é o dono da teia. E como diz a Macota aqui, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas cores, porque nós somos um Brasil de cores, de várias cores, de vários povos. Então não tem essa onda de a gente separar. Importante entender aqui que eu gostaria de fazer um chamado, primeiro aos povos originários que são donos da terra. Os donos não, eles não consideram dono da terra, eles consideram cuidadores da terra. Os povos originários, o povo preto, que inclusive precisa assumir essa responsabilidade da terra, tanto faz urbana como rural. A terra, nós precisamos, nós povo preto, precisa assumir essa responsabilidade, que essa carga está toda nas costas dos povos originários, dos povos indígenas. E eles não aguentam sozinhos carregar essa carga. Então precisa que nós assumamos essa responsabilidade, que foi a primeira coisa a ser colonizada no Brasil, foi a terra. Então se nós não descolonizar a terra, não assumir a nossa terra e nosso território, pode tirar da cabeça essa questão da identidade. Só tem identidade, só tem poder quem está dentro da terra e do território. Repito, tanto faz urbano como rural. E tem que se reconhecer como dono disso. E tem que defender isso. Tem que defender a terra e o território. E para defender a terra e o território é a coisa mais simples que tem. A primeira, nós temos que assumir a luta e a reconquista da terra. Sem reconquistar a terra, sem retomar a terra, dificilmente nós vamos ter lugar. Nós podemos ir para a universidade, nós podemos ir para qualquer lugar, mas nós não temos identidade, nem tampouco teremos vida. Então é preciso retomar a terra. A terra é o princípio. A terra é o princípio. E através do princípio, nós podemos nos transformar e transformar o mundo. Então nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter uma consciência que os povos originários perdeu quase toda a sua terra. E nós precisamos ajudar a retomar essa terra. Ajudar os povos originários, os povos pretos, precisam entender que nós, na diáspora africana, nós fomos os únicos que ficou sem terra também. E fomos para as grandes periferias, os grandes centros. E essa jogada do nosso povo nas periferias, nas cidades, ela tirou o direito nosso, que nós fomos tirados da África. Nós tínhamos terra, nós tínhamos território, e nós era reis, rainhas, nós era gente de grandiosidade e de uma agricultura com mais de 10.000 anos, né? Então quando a gente chega na universidade e pensa que é muito antiga, antiga é a agricultura dos povos tradicionais, que tem 10.000 anos. Então, e das invenções todas construídas por esses povos. Quando a gente vê uma construção, lembre que aqui tem milhares de anos que os povos pretos e os povos originários foram os primeiros a construir suas casas, suas moradias, essa coisa toda. Então, a gente precisa ter essa consciência. A outra consciência que nós precisamos trazer agora, que nós somos uma sociedade diversa. Nós estamos dentro de uma diversidade grandiosa. E essa grandiosidade, nós temos que entender ela como uma grandiosidade. Não é para nos dividir. Muitas vezes a gente pega essas questões para dividir. Nós não somos para dividir, nós somos para somar. Então, e lembrar uma coisa, o povo indígena, os povos originários, que são os cuidadores da terra, esses foram os primeiros que chegaram aqui.
Depois veio os povos pretos que foi para trabalhar e ser escravizado. Mas nós, lembrando, nós tínhamos terra, nós cuidava da terra. Nós era donos também, nós era cuidadores da terra lá na Mãe África. Então tem que entender. Tem os povos ciganos, que também é um povo que, se a gente entendesse a diáspora desse povo, da guerra que foi travada contra esse povo, a gente precisava tomar uma consciência, precisamos tomar uma consciência de cuidar desses povos, de trazer esses povos para junto, para a gente somar. Então, lembrando, todos e todas e todos são bem-vindos a essa luta, todos e todas são bem-vindos a essa luta. E mais, nós temos que só ter uma compreensãozinha, que muitas vezes nessa luta nós fomos muito deixados para trás. E na luta que nós estamos querendo construir é a luta da terra e do território. Quem tem território tem poder. Então nós vamos também ter o poder de guiar para onde a gente vai. Então tem que compreender isso. Então todos aí. Então os povos originários, o povo preto, o povo cigano e outros povos que está territorializado e que luta por essa terra e luta por essa convivência, vai ser quem está no volante dessa caminhada. Nós não vamos mais empurrar carro, nem carroça. Nós vamos estar no comando. Porque, por exemplo, se você quer conhecer Brasil, os povos originários, foram os povos originários que tirou muito preto e muita preta da cadeia das senzalas e levou para colocar atrás da sua aldeia ou do lado da sua aldeia. Porque ele conhece o país, conhece o Brasil, conhece Pindorama. Quem conhece Pindorama é esse povo. Então nós temos que estar nessa caminhada. E os povos originários até hoje nunca abandonou a luta pela retomada da terra, porque eles sabem o poder que é a terra. Então nós temos que assumir essa responsabilidade. O povo preto precisa ainda assumir essa luta grandiosa junto com os povos originários, que no dia que nós juntarmos, não tem quem segura a gente. Então nós temos que estar no volante desse carro, dessa caminhada, né? E tem que estar entendendo que nós temos que estar territorializados. É que é na terra que é o poder. A gente fica pensando que o poder está em Brasília, está não sei aonde, está não sei aonde. A terra está no território. O poder está no território. Então nós temos que assumir essa responsabilidade. Quem tem terra, território, tem poder. Tem poder de plantar, tem poder de dizer que não vai trabalhar naquele dia, tem poder de fazer floresta, tem poder espiritual, tem poder porque está pisado na terra e no território. E tem cabeça para pensar. Porque quando você pensa a partir do seu território, você ama seu território, você ama seu povo do seu território, o mundo todo vem a seus pés. Quando você abandona a sua terra, seu território, e vai para outros cantos, e veste a roupa dos outros, pega as encantarias dos outros povos, inclusive dos europeus, que trouxe a fome e a destruição para o nosso país, a gente perde o sentido da vida, a gente não se torna nada, nós não somos nada. Então, buscar esses conhecimentos, buscar isso. E quando aqui está bem claro, quando a gente não tem espiritualidade, e quando eu falo de espiritualidade, não falo de religião, eu falo de espírito, da força, da grandiosidade. Eu falo do sol, a força, a energia do sol, eu falo da energia das estrelas, eu falo da energia da lua, eu falo da energia dos astros, e eu estou também falando de ancestralidade. Espiritualidade está ligada muito à ancestralidade. Quem tem ancestralidade tem espiritualidade. E quem tem espiritualidade e tem ancestralidade sabe da razão do seu povo, sabe do seu lugar, de onde você veio, para onde você quer ir. Quem não tem, não sabe para onde ir, fica vagando. Aí, por isso, hoje nós estamos com um problema gravíssimo de doenças mentais, que é doença, quando a gente vai ver, doença espiritual, falta de espiritualidade, falta de ancestralidade e falta de uma coisa que a gente está perdendo, a esperança. Então nós temos que buscar isso. Não vou falar mais, que eu ficar falando aqui, vou falar a tarde toda, a noite toda, e não pode falar mais. Mas quero dizer a todos e todas e todos, seja bem-vindo à Teia dos Povos. A Teia dos Povos não tem segredo. A Teia dos Povos não é para baixar a bandeira de ninguém.
A teia dos povos não é para dizer que ninguém vem e nem vai. A teia dos povos é para aglutinar uma perspectiva, para a gente começar a se reencantar e começar a sonhar e acreditar na esperança. E que cada um que esteja aqui, em cada lugar, antes de querer fazer as coisas para os outros, faça uma mudança dentro de si. Porque não tem revolução nenhuma se a gente não fizer primeiro em nós. E depois traçando todo mundo para fazer essa grande construção, que é a revolução para todos e todas, para a gente construir um país decente, sem fome, sem miséria, um país de gente sábia e de gente inteligente que nós somos. Então tem que botar isso agora para funcionar. Porque é inadmissível 1% comandar todos nós. É 1% que comanda todos nós. E está levando todos nós para a escravidão do paladar, da boca, para a escravidão do trabalho. E, pasme, e agora vai ter pouco lugar para escravo. Que ousamos todos nós a buscar a liberdade, o caminho da esperança, do amor e da bondade e da partilha com todos e todas. É esse o caminho que nós temos, não temos salvação. E precisamos entender que é preciso esvaziar a cidade. As cidades estão superlotadas, estão sem água, sem fogo, sem nada. A gente precisa comprar tudo. E é preciso esvaziar a cidade, que é para equilibrar a cidade. A cidade foi a invenção mais bonita dos povos. As aldeias, começou pelas aldeias, com medo da negócio. O fogo foi a grande invenção da humanidade. Então nós temos que começar a entender isso. Agora ela está, o capital se apropriou disso tudo e levou nós tudo para a cidade para transformar nós em escravos. Agora, como não tem mais chance para a escravidão, vai ser poucos escravos que vão estar no lugar de escravidão e vai ser um artigo de luxo. Nós precisamos entender isso. O jogo do capital, o trabalho do capital está fazendo para nos iludir. E bote essas máquinas que vocês têm na mão, bote essas coisas bonitas que vocês têm na mão para trabalhar a favor da nossa terra, do nosso território e de uma grande irmandade que nós precisamos traçar. Com os povos ciganos, com os povos indígenas, com os povos pretos, com os povos brancos que estejam na força com a gente, porque nós vamos vencer, nós vamos retomar toda essa terra. Inclusive eu estava conversando aqui com o meu irmão Camacan, que é Camacan Mongoió. Recebemos esses dias, esse tempo aí, uns 5 anos para aí, todo o mapa da terra dos povos Mongoió, guerreiros Mongoió, que foi os principais guerreiros deles foram mortos num banquete lá em Vitória da Conquista, assassinado pelo latifúndio. E depois o povo Mongoió perdeu toda a sua terra e começou a vagar pelo mundo. Eu acho que tem Mongoió, guerreiro Mongoió em toda a parte do Brasil, e a gente precisa juntar esse povo para retomar nossa terra e nosso território. Então, nesse sentido, para finalizar, eu vou entregar a vocês aqui, porque quando a gente tem a terra, conquista a terra, nós precisamos ter um ente sagrado que é a vida. Então eu vou simbolizar a vida aqui com a distribuição de um pouco de semente para cada um aqui. E cuide dessa semente, como cuida da terra, como cuida da natureza, porque nós somos os únicos que têm a tarefa e o dever de construir nessa terra o paraíso. Para ver se a gente merece, se tiver outro lá em cima, a gente mereça. Senão nós continuar nessa destruição que nós estamos, o planeta a Terra vai expulsar todos nós dela. Porque o planeta Terra é limpo, é de coisas bonitas e coisas grandiosas. Não é dessa coisa feia que o capitalismo está transformando nós tudo. Aí, por último, perguntar para o povo de Minas Gerais: quantos anos tem essa montanha para uma empresa como a Vale destruir? Faça essa pergunta, busque essa pergunta, para nós entender o dever que nós temos de defender essas serras, para a gente acreditar, e não tem barreira que possa impedir, quando a gente tiver essa consciência de quantos milhões de anos tem essa serra, pode ter certeza que dinheiro nenhum vai comprar a gente, e nós vamos ficar à mercê do dinheiro e nem da escravidão para destruir essa serra tão linda, que foi uma dádiva que foi deixada da natureza para a gente. Então nós vamos aprender a respeitar, amar e cuidar. Então, nesse sentido, eu vou passar a semente.